De quarta-feira para todo o Rio Grande do Sul, rodada do Campeonato Brasileiro começando hoje, se conclui amanhã e nós vamos de imediato a Campinas, onde o Grêmio tem um jogo importante, a hora da recuperação tricolor, e lá está o Bruno Ravazoli e o seu primeiro destaque. Alô, Bruno, boa tarde. Alô, Meneghetti, boa tarde, um grande abraço a todos. Aqui em Campinas, dia nublado, temperatura elevada na casa dos 30 graus. O Grêmio entra em campo às 9 horas da noite contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, buscando recuperação no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 8 jogos, apenas uma vitória. Muito bem, em seguida o Bruno amplia, há informações importantes que o Bruno tem que reportar para nós do ambiente que tem essa delegação gremista, depois de episódios nos bastidores do departamento de futebol, que foram graves e deve ser oficializada talvez hoje, após a partida, pelo menos uma alteração. Aqui na Central Band do Esporte está o JB, boa tarde JB, capricha que hoje tem torcida aqui no estúdio. Boa tarde Meneghetti, para todos que estão nos assistindo, inclusive o pessoal aí do estúdio. O negócio é o seguinte, o Internacional joga amanhã aqui no estádio Beira-Rio e a dúvida é Paulão. O zagueiro voltou a trabalhar, mas não com bola. Fez um trabalho específico com o professor Hélio Carraveto. O técnico Celso Rotti já disse, se Paulão tiver condições, vai atuar porque ele é o titular do sistema defensivo. Embora Eduardo esteja sendo bastante elogiado também internamente, mas a dupla titular do Inter é Paulão e Hernando na zaga, Meneghetti. Muito bem, JB, que tem toda a família presente hoje aqui no estúdio para conferir. Fica tranquilo, todo mundo vai se comportar. A gente vai falar só a metade das bobagens que a gente fala no break comercial, tá legal, JB? Olha só, o Grêmio entra em campo contra a Ponte Preta e está sob pressão. Depois de 5 jogos sem vencer, a vitória em Campinas se transformou em obrigação. Chegou a hora de vencer fora de casa. Não dá mais para tropeçar. Já são 5 jogos sem vencer, tanto na arena quanto como visitante. Se o Grêmio quiser seguir brigando por uma vaga no G4 e quem sabe até título, não pode deixar de pontuar contra a Ponte Preta. É primordial vencer todos os jogos, então a gente está ali na 6ª posição, mas a gente sabe que algumas vitórias de sequência nos dá as vantagens de estar lá em cima novamente. O Grêmio já disputou 24 jogos no Brasileiro, 12 em casa e 12 fora, e venceu 10. E só 2 foram como visitante. 3-0 contra o Atlético Mineiro e 1-0 no Grenal. No jogo contra a Ponte Preta, aqui na Arena, Lua resolveu o jogo no último minuto. Só que lá em Campinas, a situação é diferente. Nosso retrospecto fora de casa não vem sendo muito bom, mas a gente sabe que a gente precisa melhorar isso. Então, a gente sabe do que a gente tem que fazer para sair de lá com a vitória e conseguir os 3 pontos. Para o jogo de hoje, Roger não terá Douglas, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. A gente perde um jogador muito experiente, né? Que controla bastante o meio de campo ali. A gente sabe que quem o Roger escolher ali para a posição dele, a gente sabe que vai dar o recado também. E quem será que vai entrar ali? O provável substituto deve ser Miller Bolanhos, jogando naquela posição do Douglas ali no meio. Luan e Pedro Rocha formarão o trio com o equatoriano. E os 3 juntos já têm 22 gols na temporada. Tudo bem que as finalizações do Grêmio vêm sendo uma dor de cabeça. Várias chances vêm sendo desperdiçadas. É cada gol perdido. Até o Pedro Rocha sabe disso. A gente sabe que a gente pecou um pouco nas finalizações, sim. E nós mesmos, entre nós, nos cobramos bastante isso. Então, a gente sabe que nós criamos bastante chance, isso que a gente tem que levar também. Então, a gente tem que criar bastante o próximo jogo para, se tiver uma oportunidade, matar e sair com a vitória. Mas, Pedro, o que é mais importante? Jogar bem ou sair de lá com a vitória? O mais importante, sem dúvida, é o resultado. Se o resultado positivo vir com um bom espetáculo, com um bom jogo, principalmente coletivo, que é a nossa principal característica, sem dúvida vai ser um grande jogo e vai ser muito bom para nós também. O Grêmio não pode marcar passo, o Grêmio tem que se aproximar do primeiro pelotão lá, dos 2, 3 times que brigam na frente pelo título, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro.
Senão o Grêmio vai ver a disputa pela Sky, o que é muito bom. Melhor do que pro Grêmio, para você. É ou não é, Ribeiro Neto? Falou tudo, Meneghete, falou tudo. Olha aqui, ó, agora é a vez do Minuto. Olha como eu tô lindo hoje, né? É a vez do Minuto Sky. E nessa quarta-feira eu tenho uma notícia muito importante para você. Imagina só que legal! Assinando a oferta de hoje da Sky, você vai ter acesso a todos os jogos que ainda faltam acontecer no Brasileirão 2016 e também todos os jogos do Brasileirão 2017. É a promoção pensando no teu futuro. Marcelo Gama, que oferta especial da Sky. Vale só para hoje essa oferta da Sky? Exatamente. Mas conta mais. Com certeza. Olha que legal, você já projeta o futuro. Vai assistir as emoções do Brasileirão agora em 2016 e tá essa coisa vai, não vai? E vai garantir o Brasileirão de 2017. Gente, quer coisa melhor do que isso? Assiste agora e depois 2017. Tem mais. Olha só, ligando hoje, Ribeiro Neto, ligando agora até às 13h30, vai levar também um outro decodificador HD. Você garante o futuro e ainda vai assistir o futuro em alta definição. Gente, hoje é o dia. E ó, é agora. Ribeiro, sabe qual o valor do investimento? Qual o valor do investimento? Toma cafezinho seguidamente, Ribeiro Neto? Tomo cafezinho, tomo várias coisas, inclusive eu tomo. Eu sei. Ribeiro Neto, olha só. Vamos falar do cafezinho, tá ok? Opa. Gente, R$2 por dia. Eu tô falando do café, outras coisas, deixa eu falar. R$2 por dia. R$60 é o valor da primeira mensalidade para você ter Brasileirão agora e Brasileirão depois. Garante. Até às 13h30, liga 0800 009 6969. Ribeiro Neto, é com você. Não perca tempo. Ligue 0800 009 6969. Assine a oferta de hoje da Sky e garanta o teu Brasileirão 2016 e 2017 com 2 decodificadores HD. Ligue 0800 009 6969. Sky é você. Kamehameha. Sempre à frente. Lindo blusão de aquelas fotos de plantação, foto aérea de plantação, né? Lindo esse teu blusão, é uma foto aérea de plantação. Algum gaiato falou isso aí, viu, Ribeiro Neto? Olha aqui, ó, menos cafezinho, menos outras coisas, principalmente, mais futebol pra ti, tá? Vai ver mais futebol. Tá bom, Menega. Eu quero colocar o JB na nossa conversa sobre o Grêmio, porque o JB deu uma informação na Rádio Bandeirantes, no seu blog ontem, que revelava um pouco do bastidor de uma conversa do técnico Roger com o presidente Bolzan logo depois do empate com o Palmeiras. Reproduza para nós e para o telespectador, JB. Perfeito, Meneghete. A primeira situação que a gente teve ainda na segunda-feira pela manhã foi o seguinte, que o Roger teria pedido demissão e que a direção do Grêmio não tinha aceitado. Não foi bem isso. Foi algo do estilo. O presidente Romildo Bolzan Júnior entrou no vestiário depois do empate com sabor de derrota para o Palmeiras e logo foi chamado pelo Roger Machado, técnico do Grêmio, para uma conversa. Nessa conversa na sala do treinador dentro do vestiário da arena, ele passou para o mandatário máximo do clube. Presidente, precisamos fazer algo. Do jeito que está, não dá. Nós temos que fazer mudanças. Eu já tentei mudar algumas coisas, coloquei o Kahneman na zaga, achando que ele estava melhor que o Wallace Reis, do caso, coloquei o Batista na frente do Henrique Almeida, tirei a pressão da capitania do Marcelo Oliveira, mas não está dando certo. Eu preciso da tua ajuda para fazer alguma coisa. E deixou claro para ele. E esta foi a situação. Presidente, se o senhor achar que eu devo sair, fica livre, é uma situação, o Grêmio precisa fazer algo. Do jeito que está, não dá. Não foi um pedido de demissão, mas sim um alerta do Roger para o seu comandante máximo, claro, respeitando a hierarquia dele, mas dizendo que as coisas precisam ser modificadas no tricolor, Meneghete. Essa informação do JB ela é preciosa e relevante, ela é muito importante. Porque, na minha opinião, em primeiro lugar, ele está desmitificando o boato que surgiu que o Roger teria pedido demissão ou por esses dias ou no domingo após o empate com um sabor de derrota, como disse o JB, contra o Palmeiras. Não é isso. O Roger, segundo o JB conseguiu apurar, disse o seguinte: presidente, precisamos fazer algo. E é aí que eu quero me prender. Por quê? É uma inversão de papéis completamente de hierarquia. Quem tem que falar isso, ou é o vice-futebol, ou é o presidente, para o Roger. É quem está em cima. Ô, Roger, precisamos fazer alguma coisa. No momento em que o Roger, o que é muito legítimo do Roger, mostra humildade, mostra a sua franqueza. Mas no momento em que o Roger externa isso ao presidente, precisamos fazer, ele está pedindo, me ajude. Só que aí eu acho que o presidente, pela sua bagagem no futebol, que é mínima,
que cabe numa caixinha de fósforo, ele chegou agora. No futebol ele nunca passou, ele nunca esteve dentro do vestiário, ele não tem condições, não estou falando que lhe falta competência, o que lhe falta é bagagem, é conhecimento, é experiência para ajudar o treinador. Eu não sei ao que o Roger estava se referindo, que tipo de mudança é essa que o Roger estava pensando, mas para mim é uma hierarquia de posições. Bom, Meneghetti, eu tenho duas leituras a respeito dessa informação. A primeira, que vem ao encontro da minha tese de que todo esse rame-rame aí da direção e nada entra no vestiário, tá? Porque é a prova, né? Se o Roger tem que ele, né, falar alguma coisa com o presidente, é porque não tem dirigente nenhum dentro do vestiário fazendo alguma coisa, tá? Pois é, então tá, exatamente. Justamente não tem dirigente dentro do vestiário fazendo alguma coisa. Por quê? Porque eles estão na vaidade e na picuinha. Beleza? Só que aí não... A mudança aconteceu justamente nos dirigentes. Só um pouquinho, só deixa eu terminar a segunda leitura. Então quer dizer que o rame-rame, a briga dele aí, dos caras aí, não interfere em nada na bola, não vai tirar e nem dar bola pro Grêmio. A segunda é a mais preocupante. Porque se o treinador, a quem eu acho que é o único líder do vestiário, já está jogando a toalha, eu temo pelo futuro. Quero dizer ao Roger que eu aprendi na minha vida uma coisa. O cargo está sempre à disposição, Roger. Está sempre à disposição, não precisa dizer. Está sempre à disposição. Estou certo ou errado, chefe? Está sempre à disposição. E se ele está fraquejando... Não, mas aí eu estou jogando a toalha também. O primeiro ponto é o seguinte, eu não vou nem entrar na tua segunda questão, na tua segunda opinião. A primeira, ela é clara e mostra como está o vestiário do Grêmio. O Roger falou para o presidente do Grêmio. Por que o Roger não falou para o vice de futebol? Isso é a prova de que esse tipo de relacionamento entre vice e diretor influencia o vestiário. Por que influencia? Tanto que o Roger foi se reportar. Paulo Brito e o Felipe falarem também. Tanto que o Roger foi se reportar ao presidente do clube. Paulo Brito. Olha, a bagunça que está essa direção, essa briga de beleza entre dirigentes do Grêmio, é inacreditável e duvido que não vai influenciar no vestiário. Isso, olha, o Roger foi dizer ao presidente do clube, o Romildo Bolzan, que disse, certo, Meneghetti, ele tem experiência em ser prefeito. Era prefeito de Osório e como dirigente mesmo, para comandar um clube, é a primeira vez agora no Grêmio. Então o Roger foi dizer, olha, o Bolzan, o presidente Bolzan, do jeito que está o comando do vestiário do Grêmio, que deveria ser de dirigentes, nos apoiando, discursando no dia a dia, né, dizendo a importância de vencer uma partida, isso não está acontecendo, eu que tenho que fazer. Então ele foi diretamente no presidente. Claro que influencia no vestiário, nos jogadores, eu sei disso. Né? Toda essa briga de beleza, isso não é momento de briga de beleza de A, B, C e D. E até o Meneghetti falou certo ontem aqui no programa, o assessor de imprensa arrancou o microfone do repórter. Mas onde foi parar o Grêmio? Isso mostra a tensão do ambiente. A situação que está o Grêmio, que era quase líder do campeonato, brigando pela liderança, jogando em alta velocidade, com muita qualidade, fazendo gols. E, de repente, tudo isso é coincidência? Essa briga de beleza? Claro que não. Coincidência com a queda na tabela? Não é. Claro que não. Isso afeta rigorosamente os jogadores que estão lá dentro. E sabe por que o Roger teve facilidade de fazer essa leitura também, chamar o presidente? Porque o Roger, e aí vai reforçar o discurso do Meneghetti, o Roger tem mais experiência que o Romildo Bolzan, que Alberto Guerra, que Antônio Dutra Júnior, que Alexandre Rolim, todos eles. No futebol do Grêmio, o Roger é expert. E eu não vou nem analisar então o jogador. Esquece o Roger, lateral esquerdo, multicampeão na década de 90. O Roger é auxiliar técnico do Grêmio desde 2011. E eu vou dizer, o Romildo estava estudioso do jeito que é, que conhece o Grêmio do jeito que é, como o Odanley poderia ser presidente do Grêmio e um bom presidente. Aliás, o Fábio Koff já contou, inclusive na biografia dele, que foi lançada, que queria o Roger como diretor executivo. Quando o Fábio Koff voltou ao clube, queria o Roger como diretor executivo. E o Roger disse, não, eu quero ser treinador. O Roger se preparou, ele fez um curso, inclusive, que teve algumas cadeiras ministradas dentro do Beira-Rio. Eu não tenho informação se o curso foi todo no Beira-Rio, mas eu sei porque eu até encontrei lá em algum momento. Teve cadeiras lá, ele fez um curso de gestão de futebol. Deixa claro que não é nenhum demérito pro Romildo, pro Guerra ser menos experiente que o Roger. Não, mas é análise dos fatos. O Roger tem mais experiência. Felipe, ele se eu for ser gerente lá, o supervisor, o assessorzinho, como outro dia eu rotulei o assessor de imprensa do Grêmio, assessorzinho de imprensa da NASA, eu estou chegando numa área que eu não conheço, eu vou ter que aprender, eu vou ter que me cercar bem para poder aprender. Ou mesmo uma farmácia, eu não conheço aquilo ali. Agora, sobre isso, o Meneghetti, muitos assessores de imprensa que são nossos colegas, jornalistas, que amanhã estarão trabalhando com a gente aqui, ontem estiveram com a gente aqui e hoje
momentaneamente estão trabalhando a serviço de um clube, eles passam a mudar o comportamento. É comum. Se sentem dirigentes, mudam o relacionamento com os companheiros jornalistas que estão ali para proteger e facilitar o trabalho. Isso tem 1000 exemplos. É comum e eu não vou levar livre nenhum deles, seja no Grêmio, seja no Internacional, como nunca levei. Tenho amigos no Internacional, já tive amigos no Grêmio e não vou levar livre ninguém. Exatamente. Se tiver criticar, vou comum, criticar. se sentem dirigentes e quase presidentes. Mudam o comportamento e dizem para o presidente, aquele jornalista ali é colorado, é gremista. Isso é uma bobagem. Deixa eu dizer uma coisa Eu pra acho que você. não é o caso do João Paulo Fontoura. Eu tenho uma ótima relação com o João Paulo, não vou defender ele, não estava lá para ver o que aconteceu com o João Batista Filho também, mas de certa forma eu até entendo. Não entendo que se acuse e brigue com o jornalista, que, como disse o Brito, foi colega ou vai voltar a ser colega. Mas reflete o momento, quando o dirigente está se matando na entrevista coletiva, está pendurando a corda, o banquinho começa a cair, ele tem que tirar o cara dali. A assessor de imprensa que gosta desse ou daquele repórter não me serve. Fala, Ribeiro, o que ele fala? Olha aqui, eu quero falar o seguinte para vocês, eu vou reiterar. E até acho que o Bruno Ravazoli pode me ajudar nisso aí, porque ele está vivendo um ambiente lá. Eu não sei se ele vai me ajudar. Eu repito para vocês. Vocês acham que o Pedro Rocha, que deu entrevista, vocês acham que o Pedro Rocha sabe que o Guerra e o Dutra estão de rame-rame? É claro que não. Claro que não, mas não vai interferir, Pedro... não vai. Se o Grêmio ganhar da Ponte Preta hoje, ou se empatar ou se perder, não é porque teve briguinha de dirigente. Você não pode achar que no ambiente hostil de comando é melhor para o funcionário trabalhar. Tu não pode achar isso. Quem comanda é o Roger. Mas o Roger é comandado. Ou deveria ser, né? Deveria ser, porque não é, né? Não é, né? Não é. Vou citar o mesmo Pedro Rocha. Tu imagina o Pedro Rocha lendo e tomando conhecimento que o Roger se sentiu pressionado e foi diretamente para o presidente do Grêmio. O que que... Para aí, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Tá enganado, Ribeiro. Tu tá vendo que o treinador, que é o cara que tu confia, tá pulando etapas, indo diretamente pro presidente. Que tipo de imagem o departamento de futebol passa pro jogador? Ribeiro, ninguém é criança. O jogador sente quando ele sente o limite dele no vestiário. E não vão dizer publicamente nunca. Claro. Não vão falar publicamente nunca. Claro. Mas eu quero ver por Skype o Bruno Ravazoli lá de Campinas para nos reportar um pouco do ambiente que o Grêmio vive aí, momentos antes de encarar a Ponte Preta, hein, Bruno? Bom, Meneghetti, primeiro eu preciso noticiar que o Alberto Guerra, vice de futebol, e o Romildo, presidente do clube, estão neste momento no aeroporto Salgado Filho. Eles têm chegada prevista aqui em Campinas para as 13h30 da tarde. Estão chefiando a delegação o Alexandre Rolim, que é braço direito do Alberto Guerra, e o Júnior Chávari, que é o diretor executivo. Ontem eu acompanhei a chegada do Grêmio aqui em Campinas, o ambiente normal, discreto, tranquilo, os jogadores do Grêmio passaram direto para os seus apartamentos, o Jailson conversou conosco, mas é possível perceber, Meneghetti, que os jogadores do Grêmio nitidamente estão pressionados por um melhor desempenho e por um melhor resultado. Nos bastidores do clube, no que envolve os dirigentes, há um clima insustentável entre Alberto Guerra e Antônio Dutra Júnior. E a informação que eu apurei aqui é a seguinte: depois do jogo contra a Ponte Preta, no máximo até o final da semana, o presidente deve anunciar mudanças no departamento de futebol. Então é nesse clima de turbulência associada a uma crise nos bastidores fora das quatro linhas e a uma crise dentro de campo, já que o Grêmio não consegue resultados, que o Tricolor vai enfrentar a Ponte Preta hoje, às 9h da noite, sem o camisa 10 Douglas. Não, eu não sei se o Bruno tem essa informação, que o Alberto Guerra entrou em contato, conversou com o presidente do Grêmio fez questão de tranquilizar um pouco o ambiente, mas o Guerra deixou claro que não quer mais nenhum tipo de convivência com o Dutra Júnior no futebol. Sim, Daniel, a situação entre Guerra e Antônio Dutra Júnior é insustentável. Até por isso, mudanças devem acontecer no departamento de futebol. E até foi uma orientação do presidente Romildo para que o Alberto Guerra não dê entrevistas antes do jogo contra a Ponte. Alberto Guerra só vai se manifestar sobre o assunto depois da partida.
Só que a minha dúvida, que coisa boa isso, né? O Ribeiro Neto não consegue enxergar, né? Que coisa boa, né? Que tem um homem eleito no Conselho de Administração que faz críticas à gestão do futebol, a qual ele está integrando de 2, 3 meses para cá, e chama um dos integrantes, um dos assessores de Paspalho. Você sabe como é que o Alexandre Rolim vai ficar conhecido daqui a 5, 6 anos? Como o Paspalho. É o Alexandre Rolim, é aquele que foi chamado de Paspalho. E o Ribeiro acha que tá tudo belezinha, tá tudo legal. Peraí, Ribeiro. O Dutra, Meneghetti, para chamar alguém de Paspalho. Então, o que é importante não interessa o cargo. Não interessa quem são as pessoas. Ele é vice-presidente do Grêmio. Não é tu que foi chamado de Paspalho, né? Ele é vice-presidente do Grêmio. Eu posso até ser chamado de Paspalho. E tu vai gostar, tu acha legal. Depende de quem me chamar. Eu vou valorizar ou não isso aí. Ele integrando o Conselho de Administração. Não tá errado. Olha aqui, ó. Peraí, Bruno Ramazzoni, o Pedro Rocha é ou não atingido pela briguinha dos dirigentes do Grêmio? Fala a verdade aí, Bruno Ramazzoni. Bom, Pedro Rocha disse ontem, questionado sobre o assunto envolvendo o WhatsApp entre Dutra e Guerra e as críticas, a briga, né, interna no departamento de futebol, Pedro Rocha disse que nem sabia disso, que ele não se importa e que o clima entre os jogadores é bom. Foi a palavra do Pedro Rocha ontem em entrevista coletiva. Pedro Rocha, que segue no time titular para hoje à noite. Pedro Rocha, obrigado, Bruno. Pedro Rocha é um garoto. Obrigado, nada. Ele não poderia se comprometer e dizer outra coisa. Claro que nós aqui estamos sendo afetados. Ele é um guri, ele não pode se queimar, ele não sabe, ele tem medo de ser torrado no grupo, pela direção. Agora, um dirigente com experiência, um Fernando Carvalho, misturando os clubes com a experiência do Fernando Carvalho. Tu acha que ele não encostaria no Pedro Rocha depois daquele lance que ele chutou em cima do gol, ou perdeu o gol e não diria, e se o Grêmio tivesse tudo calmo no vestiário, teria esse dirigente também? Pedro Rocha, aquele gol ali foi o gol que tu não poderia ter perdido. Amanhã tu treina um pouco mais, fica aqui até mais tarde e tu fica treinando conclusão a gol, desviando do goleiro, colocando, fica aqui treinando 2 horas a mais porque tu tá precisando, essa semana inteira. Um dirigente falando numa boa. Mas quem é o dirigente que tem com a cabeça tranquila no vestiário hoje para encostar no jogador e sugerir isso como um pai? Não como tomando o lugar do Roger, mas como pai, olha. Esse é o papel do dirigente. Claro, tchê, olha. Esse é o papel do dirigente. Tu perdeu o gol ali que nos deixou mal. Amanhã tu fica um pouquinho mais, depois da manhã também. Tu precisa treinar para tirar a bola do goleiro, tocar por cima. E chama o treinador e diz, olha aqui, ó, dá uma atenção especial a esse fundamento desse jogador aí. A minha dúvida sobre o momento Grêmio é mais ou menos o ovo ou a galinha. O que veio primeiro? A crise do futebol deflagrou uma crise política no vestiário ou a crise política é que acabou degringolando uma crise do futebol? Essa é a minha dúvida. Eu te respondo, não tem dúvida. Não deflagrou, não mudou. O futebol do Grêmio não caiu por causa da briga política, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não foi esse o motivo, mas ele faz não tem nada, Cheguei à conclusão que tu é muito ingênuo. Eu sou errado. Vai me desculpar, hoje eu fiquei assim, com toda a franqueza e vou dizer isso de forma muito carinhosa e amável. Cuidado. Eu fiquei decepcionado contigo hoje. Com a tua leitura do fato. Só hoje? Puta. Olha aí, isso é maldade. Eu fiquei decepcionado contigo. Sabe por quê, Ribeiro? Porque tu abriu o programa dizendo que não, que isso aí não chega no jogador, que não chega no ambiente, que não tem nada a ver. Vem cá, o Grêmio tá sem ganhar alguns jogos, o Grêmio abriu mão de disputar o título do Campeonato Brasileiro. Não, também por causa disso. Também por causa disso. Quem manda no vestiário do Grêmio é o Roger. O Roger só seria ou só precisaria da ajuda desses dirigentes aí que não tem perfil para fazer isso, nenhum deles, tá? Se ele estivesse vulnerável, se ele estivesse frágil, e ele não está. O Roger não está frágil e não está vulnerável. Então, não tem perfil, né? Aí vamos mostrar. Um anda de mãos dadas com a soberba, o outro foi rotulado como paspalho e o outro é um fofoqueiro. Então também não tem perfil, né? Com todo o respeito que me merece. Estou fazendo uma figura de linguagem aqui, mas esse é o fato. Eu quero lembrar vocês que o Rui Costa enfrentou esse mesmo fogo amigo há 5, 6 meses. Mesmo fogo amigo. Mesmo. Sabe o que é pior pra mim? Só não teve grupo de WhatsApp, mas era a mesma situação. Com exceção do, agora não lembro se é Paspalho ou se é Palermo, que ele chamou, Paspalho ou Palermo? Paspalho. Com exceção desse adjetivo, me parece, à distância, que as críticas do Dutra são todas corretas, porque o dirigente não pode chegar ao vice de futebol na hora do jogo, o dirigente não pode ter medo da entrevista na hora da dificuldade, então as críticas são pertinentes, só que não deveriam ter vazado. Agora, tem o seguinte, poderiam ter vazado. Eu me preocupo o seguinte, sabe com o quê? O Roger deve estar, eu acho que não, porque ele não tem perfil, mas se fosse outro, estaria adorando o que está acontecendo. Ou seja, olha só o que vocês não perceberam.
Então quer dizer que a culpa não é minha. Não. Ninguém A culpa não é minha. É só tu que tá fazendo essa Grêmio leitura está mais uma mal. vez equivocada, O Grêmio Ribeiro. está mal por O causa Roger é dos criticado. caras. O Roger é criticado aqui nesse espaço e em outros, deve acompanhar outros programas também, até por dever de ofício. É criticado há muito tempo. Não é de agora Sim, que ele vai claro deixar de ser que é. Eu criticado. critico Eu o bastante. critico especialmente nas substituições. Acho que ele escala bem o time e mexe mal. Então, e na capacidade de mobilização que eu acho que lhe falta em alguns momentos. A minha bronca o Grêmio com- atingiu o seu limite. Não, O mas Grêmio isso é outra coisa. O Grêmio ameaçou. Isso aí, segue passeando no Campeonato Brasileiro, então. Mas não Tá é bem. mais o time do Grêmio isso aí. Quando faltou peça de reposição, o Grêmio entrou na realidade. No Campeonato Longo, era óbvio que isso ia acontecer. Mas isso também é reflexo da administração, né? Exato, isso não é Roger. Isso- né? Era isso é tão óbvio decorrência assim que da- acontecia. Por que tu não dissesse aqui que o Grêmio não ia ser campeão, que não disputava o título? Não, porque ano passado Por eu quê? disse e quase fui... Não, ano passado tu dissesse que o Grêmio ia ser rebaixado, né? Não. Dissesse que o Grêmio ia ser rebaixado. Ah, chefe, não faça isso, que tu é feio. O que eu disse, Danielzinho? Olha, nessa briga aí eu tô mais com o Meneghetti. Ah, mas que isso? Eu disse Ele tá Bruno, chegando no final do ano, O Grêmio Bruno não seria campeão e não seria rebaixado, porque eu falei. O Bruno tá linkado conosco ainda. Bruno, e a questão do Douglas fora hoje, como é que o Roger deve montar o time na tua percepção aí? Bom, Meneghetti, a questão é a seguinte: o Grêmio jogou domingo contra o Palmeiras, empatou 0-0. Na segunda-feira, treino somente para os reservas. Na terça-feira, Roger não pôde comandar um treino para definir a equipe por conta da condição do gramado do CT Luiz Carvalho. Portanto, a preparação para o jogo da Ponte Preta, ela está sendo na base da conversa. Vídeos para os jogadores e orientações específicas. Ele faz mistério com relação ao substituto do Douglas. Eu acredito que Negueba e Lincoln são as principais alternativas. Se jogar o Negueba, o Bolanhos recua para a função do Douglas, o Luan joga como um falso 9 e o Negueba entra na ponta esquerda. Se for o Lincoln, pode ser desta forma ou o Lincoln centralizado com o Bolanhos lá na frente. Marcelo Groy, Edilson, Jeromel, Walter Kahneman e Marcelo Oliveira. Wallace, Jailson, Pedro Rocha, Bolanhos e Negueba ou Lincoln, na frente o Luan. É a provável escalação. O Roger também tem outras alternativas. Ele tem o Ramiro, poderia colocar 3 volantes contra a Ponte Preta, um esquema que já deu certo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E também o Roger tem os garotos, né? O Guilherme e o Batista. Mas eu acho que o Roger não vai começar a partida contra a Ponte, uma partida em que o time entra pressionado com 2 garotos como Guilherme e Batista, né? Muito bem. O jogo é de risco, tá? Quero colocar aqui a minha opinião antes da partida. O jogo é de risco, ele tem plenas condições de ir lá ganhar. O empate é um resultado bem provável, mas se perder, eu não sei, pela informação, de novo, uma relíquia preciosa do João Batista, de que o Roger conversou com o presidente Bolzan e que fez algo no seguinte sentido: algo tem que ser feito, presidente, pedindo água batendo no queixo. Se o Grêmio perder hoje, eu não sei se o Roger tem forças para continuar. A gente sabe que o Roger não é o nome da preferência de Alberto Guerra, que já quando chegou disse, não, o Roger é o treinador, mas tem que dar resultado. Então eu não sei se uma derrota hoje não pode precipitar alguma alteração no departamento de futebol. JB na central. Meneghetti, 2 aqui, tá? Primeiro um recado na nossa página no Facebook. Aliás, um recado para você também que está em casa. Os donos da Bola RS, vai lá na nossa página no Facebook, curte, a gente coloca várias curiosidades lá, o que vai acontecer no programa, o vídeo do programa depois do YouTube. O Nelson de Aquino fez uma estatística, eu te confesso que eu não consegui confirmar porque eu tô no meio do programa, mas é interessante, vale ver. O Grêmio só venceu com o Everton de titular no Brasileirão, aproveitamento de 64,7%. Sem ele, o aproveitamento é de 19%, ou seja, o Everton faz diferença no time tricolor. Um outro detalhe importante, a gente vai recebendo algumas mensagens, depois da sua coluna do Metro, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que é da direção do Grêmio, mas que está afastada dessa briga toda, dizendo o seguinte, Meneghetti, não dá para discordar muito do que foi colocado ali. Eu não quero puxar teu saco, mas o pessoal acredita nisso. É algo raro, né? Que as minhas colunas do Metro, normalmente, o que elas mais repercutem é a rejeição, é a indignação. Hoje foi uma crítica ao departamento de futebol do Grêmio e é curioso que a gente tenha tido esse tipo de reação, mas um abraço aí com quem? Esse teu confidente aí, viu, JB? Ribeiro Neto, vamos lá, fala da Simon. Ai, para tudo. Você que está com o financiamento do veículo e não aguenta mais pagar altas parcelas com juros abusivos, nós podemos te ajudar. Reduzimos a sua dívida de verdade. Reduza mesmo também a sua dívida de cartão de crédito e cheque especial. Não fique refém dos bancos e financeiras. Papel e caneta na mão, anota
anota aí, liga ou manda o WhatsApp para Simão Consultoria. Eles vão te ajudar a você respirar, meu amigo. Não é mesmo, Rafael? É isso mesmo, Ribeiro. Então entre em contato conosco porque nós podemos te ajudar. Anota aí o telefone para se livrar de vez dessas dívidas indesejadas. Fale com o especialista da Simão Consultoria. Ligação 3012-8899, tá aqui na tela. Ou então mensagem de WhatsApp. Fácil. 9600-6200. Vou repetir o WhatsApp, 9600-6200. Ligação ou WhatsApp, os primeiros 10 terão um atendimento exclusivo. Nós podemos te ajudar sim. 3012-8899 para ligar ou mensagem de WhatsApp para 9600-6200, Ribeiro. Ligue para Simão Consultoria 3012-8899 ou mande um WhatsApp para 9600-6200. Simão Consultoria, Meneghetti. Tava dando uma olhadinha na tabela aqui, tem outros jogos importantes hoje para a dupla Grenal, né? Tá, Botafogo e Santos, pro Grêmio é importante, né? O Botafogo eu acho que tá praticamente livre aí do rebaixamento, né? Figueirense e América no Scarpelli em Floripa, um jogo importante pro Internacional. Santa Cruz e Atlético Paranaense pro Grêmio, o Atlético Paranaense tá ali com 36, tá um pontinho atrás. Palmeiras e Flamengo. Eu acho que pro Grêmio seria bom um empate aí, né? E amanhã sim, amanhã tem Atlético Mineiro e Sport, tem o Internacional contra o Vitória, Fluminense, Chapecoense, São Paulo e Cruzeiro, outro jogo de duas equipes também ameaçadas pelo rebaixamento. Nós já voltamos com os donos. Estamos de volta com os donos da bola aqui na Band, para todo o Rio Grande do Sul, e de imediato vamos a Campinas com mais informações do Grêmio com o enviado especial da Band, Bruno Ravazoli. Alô, Bruno. Bom, Meneghetti, o técnico Roger Machado tem duas preocupações para o jogo de hoje à noite contra a Ponte Preta. Primeiro, o desempenho fora de casa. O Grêmio não vence como visitante pelo Campeonato Brasileiro há mais de 2 meses. Última vitória, curiosamente, contra o Inter, no estádio Beira-Rio. Atuando como visitante, o Grêmio tem apenas 27% de aproveitamento. E a segunda preocupação do técnico Roger Machado está diretamente ligada àquilo que o Paulo Brito falou anteriormente, o excesso de gols perdidos. O volante Jailson, ontem, no hotel, na chegada da delegação aqui em Campinas, disse que tem sido na base da conversa, os jogadores eles têm conversado bastante, o Roger tem passado orientações para o grupo de jogadores e uma delas é a seguinte: continuar jogando com intensidade, continuar jogando com força, continuar consistente defensivamente e, principalmente, continuar criando situações de gol, mas colocando a bola no fundo da rede. Quantos jogos o Grêmio ficou sem sofrer gols? Bruno. Perdemos o contato com o nosso Bruno Ravazoli lá em Campinas. Ele não ouviu o Daniel. Tá ouvindo o Daniel Oliveira aí? Ou... Então tá, 12 jogos. Eu fiz a pergunta porque a gente fez esse levantamento hoje pela manhã. O Grêmio tomou 28 gols em 12 jogos. Isso é uma média de mais de 2 gols sofridos, em 28, em 12. Quer dizer, o Grêmio teve a sorte que ficou 12 jogos, a sorte não, ou a competência de não tomar gol em 12, mas quando tomou 4, tomou 3, esse também é um problema do Grêmio. Tanto é que o Grêmio tem, a campanha do Grêmio é infinitamente melhor que a do Internacional, mas o Grêmio tomou 28 e o Inter tomou só um gol a mais, 29. E fora como visitante, o Grêmio está a uma posição à frente do Inter. Isso aí, são dados estatísticos. Como é que é, Daniel, teu raciocínio é esse? Fora, jogos como visitante, o Grêmio está uma posição à frente do Inter. Tá, mas olha aqui, quantos gols tomou o Flamengo, Meneghetti? O Flamengo tomou 34. 24. Hein? 34. 24 ou 34? Tá aqui, gols contra, Flamengo, 24. Então, gols pró, 32. Então tá. Gols contra, Então mais 24. justifica o seguinte, dos 8 primeiros, o Grêmio acho que é o que mais tomou gol, né? É por isso que está em sexto. Pronto. Atlético Mineiro, 34. Então foi o Atlético, eu fiz a confusão. O Atlético tomou 34. O Grêmio é o segundo que mais tomou gol em 8. Mas o Atlético Mineiro fez 39, fez 7 gols. Esse é o detalhe. Não quer dizer nada, então tomou muito gol, mas tá lá em cima da tabela. O problema Você é quase do campeonato. Tu pode tomar muito gol. Peraí, Ribeiro, tu pode tomar muito gol desde que tu faça muito gol. E esse é o caso do Atlético Mineiro. O Atlético teve uma fase do Atlético dele que não ganhava de ninguém. Claro, ele estava embaixo da tabela. E agora o Grêmio também está vivendo essa fase. O problema acontecer isso aí. de fazer gols no Grêmio hoje vai aumentar. Porque se o Douglas pifando os jogadores de ataque no domingo, o Grêmio não conseguia fazer gols, hoje não tem nem o Douglas. Quem vai pifar os jogadores para que eles fiquem na cara do gol e ainda tem oportunidade de tentar fazer o que não vem conseguindo? Então, com o Douglas era complicado, sem o Douglas vai ser muito mais complicado hoje. Eu acho que o Lincoln,
apesar de tudo que vem acontecendo, as poucas oportunidades que estão dando ao Lincoln, e tem os motivos para não dar essas oportunidades, o Lincoln seria a melhor opção, porque dá um tapa na bola, pode deixar um jogador na cara do gol. Aí, se vai fazer ou não vai fazer, é outro problema. Agora, sem o Douglas e sem o Lincoln, que é outro armador que tem no grupo, acho que complica muito mais. Ô Bruno, o Roger está pressionado, você acha, para esse jogo ou não? O técnico Roger Machado, com relação à direção, eu acho que não. Mesmo com uma derrota aqui em Campinas, eu não acredito na saída do técnico Roger Machado. Mas uma verdade precisa ser dita. Se os jogadores, por exemplo, como disse o Pedro Rocha, eles nem sabem o que está acontecendo com relação aos dirigentes, por outro lado, a pressão é muito forte sobre os jogadores. E eu vi isso na entrevista do Jailson ontem e também percebi no semblante dos jogadores na chegada. Eles estão se sentindo pressionados, porque os últimos resultados não estão sendo bons. Se perder, eu acredito que o Roger permanece, a não ser que o próprio Roger peça demissão. E com uma derrota, Meneghetti, com certeza mudanças serão anunciadas hoje no departamento de futebol. Como eu já disse anteriormente, mudanças vão acontecer e a tendência é que Alberto Guerra permaneça como vice de futebol e o Antônio Dutra Júnior volte para o Conselho de Administração. Na verdade, ele nunca deixou o Conselho de Administração, ele segue como vice-presidente, mas ele deixaria o departamento de futebol momentaneamente por conta dessa má relação com Guerra. Muito bem, um abraço, bom trabalho aí em Campinas, Bruno. Valeu, Meneghetti. Eu fecho com uma clássica estatística. 24 rodadas no Campeonato Brasileiro. Em 12 jogos, o Grêmio não sofreu gols. Só que tem um problema. Nas outras 12 partidas, o Grêmio sofreu 28 gols, sendo 4 do Palmeiras, 4 do Sport, 4 do Curitiba e 3 da Chapecoense. Um abraço, Bruno. Vamos centrar o Band do Esporte com o JB. Diga lá, JB. É que eu tenho, eu queria colaborar até com o que o Bruno está dizendo para tentar explicar didaticamente para o torcedor em casa como funcionava essa relação entre Dutra e o próprio Alberto Guerra. O Guerra é o vice de futebol, o Dutra é o diretor, ou seja, o Guerra é chefe do Dutra. Só que o Antônio Dutra é vice-presidente eleito e, na teoria, chefe do Alberto Guerra. Só que de segunda ou de terça a domingo, o Dutra era funcionário do Guerra. Chegava na segunda, na reunião da direção, ele assumia um outro cargo e cobrava o seu chefe, ou seja, estava tudo basicamente errado. O cara era funcionário de segunda a domingo e na segunda ele cobrava o cara que ele cobrou durante toda a semana. É estranho, né? O Dutra Júnior, ele foi escolhido para ser o diretor de futebol porque ele ficou durante muito tempo dessa gestão Romildo cuidando do software alemão. Lembra que se propagou muito tempo, né, que o Grêmio comprou esse software alemão para analisar futuros jogadores que poderiam vir para o grupo e os seus próprios jogadores, fazer uma análise. E o Dutra Júnior era o dirigente político eleito que acompanhava esse trabalho. Então, se entendeu que ele era o mais próximo do futebol e por isso tinha que ser acoplado no departamento de futebol. O software alemão é importante, né? Mas eu gostaria de quase ser o software búlgaro. O software alemão é importante, mas qual foi o resultado do software? Tem que fazer uma matéria sobre isso. Vale. Essa pauta vale. Eu só tenho a lamentar o seguinte, um programa de esporte desses, que eu admiro tanto, e que todo mundo admira, e que todo mundo assiste, passou quase todo o tempo falando de dirigente de futebol. Eu queria falar do Marcelo Groy, do Jeromel. Fica à vontade. Aqui a pauta é livre, tu pode falar de quem tu quiser. Não, nós somos obrigados a falar. É que o assunto é muito relevante. O assunto é relevante. Só quem desconhece a relevância disso, né, Ribeiro Neto? Nós somos encaminhados a esse assunto. Agora, é lamentável que o Grêmio venha perdendo. Por que esses caras não saíram ainda? Então... Não tem quem botar, Brito? Não tem quem botar. E o presidente Bolzan tem que ter alguém para colocar. Impressionante que o Grêmio nos ofereça a pauta de falar de nomes de dirigentes, de brigas de dirigentes de futebol e não do time que vem despencando na tabela, que começou maravilhosamente bem, em alto ritmo, dando a esperança e iludindo o seu torcedor com o título do Campeonato Brasileiro. Rapidamente, eu queria a opinião de vocês aqui se o empate hoje é bom resultado para o Grêmio. Não, para mim não. Brito, sim ou não? O empate? Cara, diante dessa guerra, um pontinho é maravilhoso. Daniel? Maravilhoso. Eu acho que não. Ribeiro? Não, o empate é ruim porque deixa o Grêmio afastado do G4, né? Mas é bom para ficar nas edições da Ponte Preta só, né? Se perder, a Ponte Preta passa. Já voltamos com os donos da bola aqui na Band. O Inter tem um jogo importante amanhã contra o Vitória, adversário direto, lutando também pela permanência na primeira divisão do futebol brasileiro, e se espera muito de um jogador, o uruguaio Nico Lopes, que teve alguns momentos na chegada
positivos, se reclamou que o Celso Rotti o colocou na geladeira, mas foi muito mal no jogo de domingo. Ele contra o Fortaleza ele voltou e foi bem, mas até agora não reprisou. Eu vou dizer, eu acho que é cedo ainda para fazer uma avaliação, para ser justo, né? É cedo? Claro que é cedo, é pouco jogo e tal. E ele veio de fora e tudo mais. Mas eu confesso que eu esperava mais. Também esperava mais, mas eu acho que não dá para analisar ainda a relação custo-benefício. Eu acho que é muito cedo. A pior relação custo-benefício do Internacional é o Anderson. Essa é a pior. Com certeza. Então... Mas assim, atacante, para mim, ele é bom quando ele decide. Tá? Quando ele pode ser, eu posso estar sendo Ele fez injusto, uma bela Libertadores. Ele perdeu, mas ele foi muito bem na Libertadores. Libertadores. Não existe, mas não existe, cara. Não existe. Eu dos jogos que eu vi do Nacional, ele foi o melhor em quase todos. É verdade. Mas ele nunca foi matador. Ele nunca foi esse jogador. Ele é um atacante de lado de campo, velocidade, tabela com os meias. Eu lembro no início do ano que a gente estava discutindo isso, né? E eu falei aqui no programa, eu disse, olha, se o Inter quer um artilheiro, porque se especulou que o Inter queria o Theo Gutierrez, o Barcos, o Marcelo Moreno, se o Inter quer um centroavante matador, não é o Nico Lopes, ele não é esse jogador. Eu vou levantar uma bola agora para levar uma chinelada do Ribeiro, mas eu sou bondoso, sou gentil, vou receber, eu vou levantar uma bola para que ele me dê uma chinelada. Não vou fazer isso. Vou te dizer, eu gosto do Anderson. E eu acho que o Anderson está sendo mal trabalhado no Internacional. Tá sendo... Ele devia... Mas tu gosta do quê? Deixa... 2 anos mal trabalhado no Inter. Eu gosto do Anderson porque ele sabe fazer um gol como ele fez lá na Batalha dos Aflitos. Como ele fez pelo Inter agora, dando um balãozinho no cara, uma janelinha no outro ali adiante, e atravessou o campo, fez o gol. Por isso que eu gosto dele, porque ele sabe jogar futebol. Eu não vou te dar isso eu concordo não contigo. Está jogando futebol porque não tem ninguém para fazer ele jogar futebol no Internacional. O Anderson, então o Anderson seria um segundo volante maravilhoso. Ele não quer jogar segundo volante, ele quer jogar na frente. O problema do Anderson é o seguinte... Alguém tem que dizer, tu vai jogar segundo volante. Ele está 2 anos sendo mal aproveitado no Inter. Puxa, ele não consegue. Mas alguém tem que fazer, ele é um belo jogador. Exato. Foi. Só que não consegue jogar no Inter. Foi, o verbo está errado. Não, mas que idade ele tem? Tempo do verbo. Que idade ele tem? Mas não é. Por que não corrigiu o que está errado? Ó, Anderson, tu não vai mais sair, se é esse o problema, tu não vai mais... Mas tu vai ter que jogar. A gente te paga um monte, tu jogou na Inglaterra, jogava e ele sabe jogar, ninguém pode negar. Agora, imagina o Rodrigo Dourado, eu sempre fui gosto de um time faceiro. Eu sou ao contrário de muita gente, de retranqueiro. Eu sempre protegi e sempre defendi a tese que Alex deveria ser segundo volante no Inter. E, por exemplo, um volante de qualidade, Rodrigo Dourado. Talvez fique faceiro demais, até com o Anderson. E aí, mais Valdívia, mais o Seiras. E talvez agora, como nenhum atacante seja acertando, tira um atacante, mas bota o Anderson vindo de trás. Ele é um cara que pega a bola atrás e parte em alta velocidade em direção ao gol, reto para frente. Então, se o Anderson e botarem na cabeça tá vendo dele, muito VT, né? Tem visto bastante VT, né? Pode, né? Porque ele não faz isso aí há quanto tempo que a gente não vê ele fazer isso? Mas a característica dele pegar a bola e partir em direção ao gol. Volante que vai em direção ao gol. Brito, 20 anos atrás o Ribeiro Neto fazia teses maravilhosas aqui no programa. Opa! Fazia teses maravilhosas. Tocava violão. Nós estamos esperando que ele volte a fazer as teses e ele não... Eu concordo com o Brito que o Anderson tem esse potencial. Agora eu não vi isso nem no charmoso gauchão. JB, projeção do time do Inter contra o Vitória do Argel. Olha só, tem só uma dúvida, que é o Paulão. Paulão, zagueiro, ontem não treinou, ficou apenas com o Dr. Hélio Carraveta na caixa de areia. Hoje é esperado que ele esteja no campo, senão o Eduardo continua na zaga. O time colorado com o goleiro Danilo Fernandes, na direita o William, Paulão ou Eduardo, Hernando e na esquerda Jefferson. De volta ao time, Fabinho e Dourado, os 2 volantes, mais à frente Valdívia, Nico Lopes e Seiras no ataque Ailon. Na sequência, Meneghete, para fechar o programa, Falcão falou na Rádio Bandeirantes. Muito bem, já voltamos com os donos aqui na Band. Paulo Roberto Falcão deu entrevista à Rádio Bandeirantes. João Batista, o que ele falou de mais importante? Ao José Aldo Pinheiro, no Esporte em Debate, às 8 da noite, 94,9. Falcão falou o seguinte, Meneghete:
Se soubesse que sairia tão rápido, não pegaria. 2, não teve tempo para trabalhar. 3, ele diz que ainda vai voltar para pegar um Inter no começo da temporada e o trabalho vai dar certo. 4, foi convidado para ser candidato à presidência do Inter, mas recusou. Quer ser treinador por mais 4 ou 5 anos. Felipe Duarte. Vocês acham que eu tô com implicância, né? Claro, é óbvio. Não tem... Com o treinador Paulo Roberto Falcão, esse sim eu tenho implicância, porque eu acho que ele não é treinador. Ele foi um ótimo jogador, tem ótimas ideias. Eu prefiro Falcão de comentarista, analisando o jogo, que a gente faz também, só que são papéis completamente comentarista diferentes. ele é melhor que todos nós aqui. Exatamente. Porque ele vivenciou o vestiário, sabe ler jogo e tal. Agora, implantar a tua ideia em 25 bonecos é completamente diferente, ele não consegue. Ele sabe falar com os telespectadores, mas ele não sabe falar com os jogadores. Exato. Ele não tem diálogo, ele não sabe se expressar com os jogadores, o que ele quer que façam. Ele não sabe lidar com os jogadores. E outra, Brito, metodologia de treinamento. Metodologia de treinamento, isso falta, Falcão. Falta. Eu quero que um time tenha posse de bola, né? O balão é uma ilusão. Isso é bonito. Como é que eu vou implantar isso em metodologia de treinamento? Falta Falcão. Este foi o programa Falando Mal de Paulo Roberto Falcão, com a apresentação de Felipe Duarte e comentários de Paulo Brito. Nós voltaremos amanhã ao 12h30 com os donos da bola. Tenham todos vocês uma excelente quarta-feira. Tchau.